Fala galera, todo mundo bem? Davidson Pimentel aqui. A última aula nossa aí já tem um pouquinho de tempo. Eu havia feito sobre gerenciamento de risco, explicado sobre a nossa média móvel de 50 períodos exponencial, a média de ouro. E hoje eu quero trazer para vocês aí mais um conteúdo que eu considero básico, intermediário, né? Para que vocês consigam compreender um pouco mais do mercado, trabalharem de forma correta. Obviamente a gente sabe que a análise gráfica ela é totalmente probabilística, mas quando a gente incrementa outros tipos de variáveis, como partes de indicadores econômicos e uma compreensão maior do mercado, a gente consegue minimizar os riscos, né, e maximizar e potencializar ali a lucratividade que pode vir a ter, tá? Então, iniciando aqui novamente com o gráfico limpo, a gente já falou sobre os conceitos básicos, suporte, resistência, compra, venda e alguns detalhes da plataforma. Vou incluir aqui novamente a média móvel de ouro, inserir indicador, média móvel, inserir 50 períodos, ok, dou dois cliques nela, 50 exponencial, coloco a aparência dela amarelo e eu tenho a minha média de ouro aqui no gráfico. Perfeito. A gente já tem então a compreensão de vários fatores aqui dentro da plataforma, né? Suporte, resistência, ruído, etc, pavio, vela, que vai trazer pra gente aí um conceito bem suave, bem básico, tá? É suficiente o que vocês já aprenderam até aqui para poder obter retorno? Sim e não, tá? Vocês podem sim obter retorno, mas o nível de compreensão de vocês ainda está bastante limitado. Então vamos começar a entrar um pouco mais a fundo nesse conteúdo básico. Sempre que eu particularmente vou operar, eu gosto de fazer um overview do cenário, tá? Então, eu sempre gosto de observar como estão as commodities, como estão alguns indicadores econômicos aqui pela plataforma da investing.com. Vocês podem observar por ele, pode ser pela CNN, pode ser pela Infomoney, pode ser qualquer um que vocês quiserem entrar, tá? E antes de tudo, eu preciso compreender o nível de volatilidade do dia, para que eu entenda se é um dia razoável para que eu possa operar com a mão um pouco maior, ou se é um dia mais suave para que eu possa operar, um dia mais pesado para que eu possa operar com a mão menor, correto? Então, o que é a volatilidade? A volatilidade nada mais é do que a expansão entre dois eixos, né? E o poder que o mercado tem de criar esse topo e fundo em um curto espaço de tempo, gerando para a gente uma volatilidade. A maioria das vezes que nós temos uma volatilidade muito alta, a gente tem vela com corpo longo sendo engolfado por vela de corpo longo também. Isso tem acontecido nos dias mais para trás aqui, quer ver? Ó, aqui por exemplo, aqui nós tínhamos um movimento abrupto de queda, rapidamente, né, absorvido por uma compra e novamente uma queda de novo engolfando. Então tivemos aqui um padrão muito forte aqui de volatilidade, onde nós tivemos uma vela que veio com muita força e logo depois ela foi absorvida com muita compra, depois com muita venda novamente, lateralização, depois agride, depois recua. Então isso aqui faz parte da volatilidade. Então como é que eu vou compreender dias como este, tá? Vamos supor que vocês peguem aqui e aí vocês estão lá tentando fazer uma análise e vocês têm acesso a essas duas últimas velas aqui. Beleza, vocês fazem a análise lá, que era um suporte, rompeu, tá? Vamos supor que tenha volume financeiro, que a gente ainda vai falar mais à frente, e isso configura aqui que daria compra. Então, eu possivelmente teria que objetivar aqui o meu alvo e o meu stop loss. Só que quando eu não tenho ciência de se o dia está muito volátil ou pouco volátil, pode ser que o meu stop loss seja atingido frequentemente, facilmente, tá? Então, toda hora eu posso ser estopado, né? Aquela velha história, estopa a gente, depois vai para onde a gente queria, ou então estopa e continua caindo muito, né? Ou vira a mão, o mercado volta contra. Isso é a volatilidade. Então, para a gente poder começar a minimizar um pouco isso e não correr tanto risco assim, a gente começa analisando alguns indicadores econômicos. Eu acredito que vocês já devam conhecer, é um indicador bem básico chamado S&P VIX 500 VIX. É um indicador que é um conjunto de opções da Bolsa Americana e traz para a gente, né, o nível de volatilidade para um dia, tá? Então hoje, por exemplo, foi um dia de alta volatilidade. Nós tivemos aqui um percentual bem alto
em positivo para ele, mais 8%. Geralmente, se tratando desse indicador em específico, quando ele traz para a gente um cenário positivo aqui, significa um cenário pessimista para o nosso índice aqui, Ibovespa. E o contrário disso, ou seja, se aqui fosse negativo, menos 8%, traria então um cenário otimista para a gente. A questão aqui é, eu preciso que esse percentual fique na casa dos 2% em média, positivo ou negativo, para que eu tenha uma volatilidade equilibrada, para que eu não seja violinado nas minhas operações, que o mercado não venha só pegar meu stop loss e depois voltar. Tá? Então, quando o mercado estiver com uma volatilidade muito alta, a gente vai conseguir observar por meio desse indicador. Só ele, Davidson? Não, existem outros, mas aqui a gente está apenas se aprofundando no básico. Então, aqui eu vejo, abrir o dia, para abrir a plataforma para começar a operar, venho aqui, faço um overview, vejo que o S&P 500 está com mais 8%. Poxa, hoje é um dia de extrema volatilidade, é um dia que o mercado tem grande capacidade de atingir topos e fundos e fazer um limpa no mercado. Né? Foi o que exatamente aconteceu hoje. Tá? O mercado foi, voltou. Essa região aqui é uma região de vácuo, a gente vai aprender um pouco mais à frente também. Depois o mercado ficou meio que lateralizado, mas com velas longas, né? Engolfando ali, aproveitando-se da volatilidade do dia. Então, qual que é o primeiro passo? Se a gente for operar, eu preciso compreender a volatilidade do dia. Por onde eu começo olhando isso? Aqui. O S&P 500 VIX tem que estar entre 2%, seja negativo ou positivo, estourando 3%. Perfeito? Um outro detalhe importante e bem básico que a gente deve fazer sempre que a gente vai iniciar as operações é compreender como estão as commodities. A gente sabe que a composição do Ibovespa é feita pelo IMAT, pelo IFNC, que é o índice financeiro e o índice de materiais básicos, e a gente sabe que o petróleo Brent WTI e também o ouro tem total influência no nosso mercado, tanto global quanto interno, certo? Então, se eu tenho as duas commodities aqui altamente positivo, mais 2%, mais 3%, certamente eu terei um cenário também otimista para o meu índice, a não ser que o nosso índice financeiro esteja puxando contra elas, tá? Aí a gente terá um equilíbrio. Já o ouro, que é um ativo de proteção, sugere sempre para a gente o inverso do que ele está mostrando. Então, se ele está muito positivo, a gente pode tirar a conclusão de que o mercado de derivativos ou o mercado de renda variável está com medo, ou seja, ouro positivo, a expectativa é que o nosso mercado caia. Ouro negativo, a expectativa é que o nosso mercado suba. Tá? 0,10, 0,9, 0,5 não é um percentual ali que chega a trazer para a gente tanta influência. 1%, 2% já é um pouco anormal para o ouro no dia a dia. Já não é uma variação tão comum. Então, a partir daí, sim, começa a ficar preocupante, a gente precisa tomar atenção, e sempre que tiver muito assim, antes de fazer qualquer tipo de operação, a gente vai buscar por instruções, a gente vai tentar compreender por que o ouro está captando todo aquele percentual ali. Tá? Então, a gente tem aqui as commodities que estarão correlacionadas de forma positiva, e quando eu digo isso, significa que petróleo subindo puxa o nosso índice a favor para cima, e que o ouro aqui ele é inversamente correlacionado com o nosso índice. Tá? A partir disso daqui, então, pessoal, a gente começa a ter uma compreensão básica sobre alguns indicadores macro. Tá bom? E tudo isso vai trazer para a gente diminuição de ruídos dentro da nossa operação. Hoje, por exemplo, a volatilidade estava muito alta. Então, é um dia que eu vou operar com a mão um pouco menor, vou tentar ficar atento às notícias, tá? Para poder não pegar uma barra contra a minha operação. Vou estopar sem medo assim que a operação for contra aquilo que eu havia previsto, não tendo receio, não tendo medo, e ficando sempre com um risco menor do que o meu retorno. Esse daqui é um dos pontos que a gente sempre precisa analisar, ou seja, é o nosso checklist inicial. Tem também as ADRs, tem outros tipos de indicadores que a gente pode fazer mensurar eles para poder compreender um pouco mais. Tem os títulos, né? São os treasuries, os T-bonds, que trazem para a gente os tesouro americano. Então a gente tem um de 30 anos, de 10 anos, e tudo isso influencia em muita coisa que a gente pode estar aprendendo um pouco mais para frente, pelo grau de complexidade para quem é iniciante. Depois que a gente faz esse overview aqui, a gente vai começar a compreender outros indicadores. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu medidor de volatilidade lá, que vai me mostrar constantemente como que o VIX está indo, certo? Isso vai refletir aqui no índice para mim. E para poder acompanhar um pouco ele, eu vou inserir aqui um novo indicador, que é o Stop ATR.
que, na minha opinião, é o indicador mais preciso para stop loss, já que a medição o cálculo utilizado dentro do stop ATR é baseado em volatilidade e não em preço de fechamento e abertura, assim como outros, como é o caso do High Low Activator, que também é um indicador, tá? Como vocês podem ver, sempre que ele estiver com o vermelhinho acima das velas, ele me mostra que essa é a região de volatilidade mais segura para se posicionar o stop loss. Sempre que estiver abaixo, mais segura para posicionar o stop loss. Ou seja, sempre que estiver acima, ele vai me mostrar que se eu vendi aqui, a região mais segura para o meu stop seria aqui. Davidson, mas é muito longo o stop loss. Exatamente. Exatamente por ser muito longo que a gente também vai utilizar um rastreador de movimento para complementar. Então, em resumo, a gente acaba utilizando o stop ATR para algumas operações com lotes pequenos, em dias muito voláteis como hoje, como por exemplo, tenho R$1.000 na minha conta, vou entrar com um mini contrato, meu stop loss aqui daria quase 400 pontos. Davis, você entraria? Não. Eu sou um cara que gosta de operar com stop curto, o máximo possível, tá? Não gosto de me expor a risco, não gosto de ficar muito negativo, não curto drawdown, meu negócio entrou, voltou 50, 100 pontos, estopei, foi a favor, carreguei, ponto final, tá? Então, a gente acaba incluindo aqui mais um indicador, que é a nossa média móvel de 9 períodos, bem conhecida, bem famosa aí no meio da galera, principalmente para quem conhece Larry Williams, né? Vamos colocar ela aqui no exponencial para dar um peso matemático ali maior, ou seja, ele vai acompanhar mais rápido as velas. E eu gosto de utilizar ela na cor branca por me dar um sinal de carta branca e também por me mostrar um rastreamento ali. Beleza? Então olha só aqui como que a gente poderia estar utilizando. Eu sei que a volatilidade do dia está extremamente alta. Então vamos supor que aqui o meu stop ATR vinha verde, me dizendo que essa era a região mais segura e que após estopar ele, possivelmente o mercado iria virar contra. Então a partir dessa vela aqui, houve o desarme do stop ATR, onde ele saiu de verde para vermelho, mostrando agora a região de proteção superior, que incrivelmente é o topo anterior. Porém, aqui nós temos também a média móvel de 9 períodos. E aí, qual o tipo de operação a gente poderia estruturar aqui? Compreendendo a volatilidade do dia, eu poderia aguardar o mercado recuar o mais próximo possível da minha média de 9 períodos e tentar puxar um stop loss de 100 pontos acima, no máximo 150 pontos. Tá? Uma vez que as velas já estão abaixo e já desarmaram o stop ATR, como é esse caso aqui, a gente tem uma segurança maior, porque a volatilidade me diz agora que essa é a região mais segura e que a probabilidade, obviamente, está em continuar o retrocesso ou a regressão a alguma média, seja de 50, de 100, alguma outra que esteja passando por ali. Então, eu já tenho as velas com start aqui no rompimento da média de 9 e o desarme também do stop ATR. São dois indicadores funcionais que trazem para a gente uma credibilidade maior, por serem um rastreador e outro medidor de volatilidade. Perfeito? Ao mesmo passo que eu começo a perceber o mercado perdendo força no movimento. Como que eu vou perceber esse movimento perdendo força? Botão direito do mouse, inserir indicador, vou incluir então o volume financeiro. Volume financeiro em nova janela, ok, perfeito. Nós temos aqui agora o volume financeiro. Hoje nós tivemos aí uma intervenção do Banco Central vendendo dólar, certo? E causou isso aqui no índice, certo? Depois de ter feito esse movimento de alta no índice, vocês podem perceber que o volume financeiro ele foi decrescente nesse movimento, o que sugere para a gente que era totalmente especulativo e que não existiam elementos ou força suficiente para continuar o movimento de alta. O volume financeiro ele é compreendido tecnicamente da seguinte forma: sempre que o mercado sobe e o volume financeiro é crescente, nós temos continuação de combustível para que ele ainda vá adiante. Uma vez que ele reduz o volume e o movimento de alta continua, significa que ele está se aproximando de uma exaustão. Tecnicamente falando, é isso. Só por isso eu já consigo operar isso e ter resultado? Não. Eu não aconselho você operar só pelo volume financeiro e análise aqui. A gente precisa atrelar o máximo de motivos possíveis, que é exatamente criando isso que a gente está fazendo aqui, conhecido como estratégia ou setup, tá? Então, basicamente, a gente compreende que a média móvel veio rastreando esse movimento de alta, juntamente com o stop ATR, e o volume financeiro que criou o combustível acabou regredindo. Então ele me mostrava que cada vez mais estava mais perto de uma possível exaustão.
Aqui entra um pouquinho do price action com o inside trade aqui, um inside bar, desculpa, inside bar em 50% da vela anterior, o que ocasiona para a gente uma observação no volume financeiro dessas duas velas. Vejam que, apesar da vela negativa ser um pouquinho menor que a positivo, nós tivemos volumes semelhantes, ou seja, uma absorção desse movimento de alta. Tudo isso sugere para a gente já uma atenção nesse cenário. Então, a partir daqui, o volume começa a cair mais ainda em um movimento de lateralização, e quando isso acontece, sugere-se uma distribuição ou acumulação, é um dos movimentos citados por Charles Henry Dow, ou também pelo ciclo de Wyckoff. Tá? Após o rompimento da média, vem também o desarme do stop ATR. Nesse exato momento, a gente começa a perceber um leve aumento do volume financeiro. Daqui para lá, ó, movimento de queda começa a criar um movimento de alta no volume financeiro. O que significa isso? Carregando levemente forças para continuar o movimento de queda. Tá? E quando é que ele realmente traz para a gente uma explosão? Quando ele rompe a média de 50 períodos, exatamente na mesma região que foi o start, o que chamamos de spike no movimento criado pela alta, e aí ele vem com uma vela semelhante. Isso daqui é uma réplica, nada mais nada menos, de um vácuo criado em uma região. Tá? Vocês podem observar que o mesmo volume financeiro foi compartilhado praticamente nas duas regiões, então era totalmente esperado que ele tivesse essa aceleração aqui também. Beleza? Depois que a gente consegue compreender isso daqui, pessoal, a gente já pode tirar uma conclusão. O stop ATR desarmando e o volume financeiro crescendo nesse movimento de descanso, nessa regressão, começando a trabalhar abaixo das médias, eu só preciso agora ter noção de uma coisa. Como está a volatilidade? Será que se eu vender aqui o mercado vai me stopar lá em cima? Aí onde eu vou? Lá no VIX e observo no momento exato como vai estar. Agora está vermelho o reloginho, significa que está fechado, mas no momento que você estiver na operação vai estar em aberto. Tá? Você olha aqui, pô, tá mais 1,6%. 1,6%, volatilidade baixa, não corre tanto risco de me estopar. Ótimo, eu vou abrir uma posição de venda e vou me posicionar acima desses pavis aqui, ou 100 pontos fixos, tentando buscar como alvo o próximo impedimento. O que é um impedimento, uma barreira que eu falo? É sempre uma média, é sempre algum indicador que esteja passando por ali próximo, sabe? Então a gente pode fazer isso, tá? Eu percebo que quando o mercado vem caindo, as velas começam a ficar um pouquinho lateral, mas continua caindo levemente. Então significa que a gente tem pouca volatilidade no momento, que a volatilidade está baixa e que o volume ainda está carregando, procurando ali uma região onde seja interessante, onde a gente geralmente chama de preço justo para o mercado poder ser negociado com mais força e ter aquela explosão, tá? Então dá para a gente fazer isso. Agora, observem só, vou abrir a minha posição de venda, só que o VIX lá está batendo mais 10%. Se eu coloco meu stop loss aqui, a chance de eu ser estopado é muito grande. Se eu coloco meu stop loss aqui, a chance de eu ser estopado é muito grande, porque a volatilidade está estourando. Então, é um sinal para que eu não abra essa posição com stop pequeno ou nem mesmo abra, né? Nem mesmo pense em fazer essa operação, tá? É esperar o mercado se voltar ali para dentro da racionalidade ali, para que a gente consiga fazer uma operação um pouco mais segura. Beleza? Então, nesse caso aqui, se a volatilidade estiver baixa, eu posso me proteger que o mercado não vai com tanta facilidade, isso não é via de regra que sempre vai seguir, mas a grande chance dele não ir pegar o meu stop loss é maior do que a de ele pegar, quando a volatilidade está pequena. Beleza? Deus, mas isso não seria contra a tendência? Não, isso não é tendência, eu já falei para vocês, isso não é tendência, isso não é tendência, isso são ruídos. A gente está aqui dentro de um gráfico de 5 minutos e a gente sabe pelos ensinamentos de Charles Henry Dow que uma tendência terciária ela dura em média de 3 meses e é a menor tendência que a gente tem, a secundária 6 meses e a primária mais de 1 ano. Então não tem como eu virar para vocês e falar que dentro de um gráfico de 5 minutos eu pego aqui uma sequência de 100, 200 velas e eu tenho uma tendência terciária, tá? O que nós temos aqui são ruídos. Posso chamar de tendência? Pode, para ficar mais fácil a sua compreensão, tem um canal de baixa aqui, tem uma tendênciazinha de baixa, beleza. Mas saiba que o conceito correto de tendência não é esse, beleza?
Então, voltando aqui ao ponto. Medindo isso daqui, a gente já consegue ter uma compreensão de que vale a pena entrar ou não vale a pena. A chance de pegar meu stop é grande ou é pequena. Tudo isso tem que ser analisado antes de abrir posição, tá? Vamos pegar esses mesmos indicadores aqui em outros dias para vocês poderem ter uma noção, né? Nós temos aqui, ó, onde o stop ATR já iniciou o dia puxando ali positivo, houve o desarme nessa vela, também rompimento da média, e aqui, pela volatilidade estar pequena, ele já deixou um stop menor. Olha lá, o stop ATR já virou menor. Então vamos supor que desse para a gente abrir posição de venda aqui, exatamente nesse ponto. Eu tenho uma compreensão de que daqui para cá está dando, olha, pequeno, 150 pontos de stop. Já vale a pena, porque o meu impedimento seria onde? 500 pontos para baixo, que é a média de 50 períodos, que vai segurar o mercado com mais facilidade. Então eu tenho impedimento para baixo e não tenho para cima, só tenho stop ATR. Ou seja, eu poderia ir lá, ver como está a volatilidade nesse exato momento, ver se vale a pena essa venda para acompanhar o stop ATR e a reversão da média móvel. Nesse mesmo momento de rompimento, o volume foi maior? Foi, volume agrediu. Se agrediu, ele deu um start para a gente. Temos então 3 motivos: o desarme do ATR virando para o negativo, rompimento da média e volume fortalecendo esse movimento de rompimento. Perfeito. Stop loss ali acima, a gente teria trabalhado com stop, vamos pôr de 100 pontos, que é o que eu gosto de deixar, e teria ficado ali positivo quase 400 pontos. Vamos pegar daqui para também não ser tão surreal. 300 pontos aqui positivo para um stop de 100 pontos, um risco retorno excelente, tá? E se fosse estopado aqui, lembre-se, não tenha medo de estopar, desde que seja pequeno e desde que esteja dentro do seu gerenciamento de risco financeiro, tá? Estopar não é... Estopar é preocupante para quem não sabe estopar, tá? Estopar é preocupante para quem não sabe o que está fazendo. Estopar é preocupante para quem não sabe gerenciar o seu risco. Aí sim o estopar é perigoso. Mas nesse caso aqui não. Tivemos aqui o desarme, beleza, fiz a venda. Então se vocês pegarem estatisticamente, obviamente a gente sabe que olhando para a esquerda é mais fácil, porque o gráfico já está pronto, né? No momento aqui da operação vocês vão ter diversos outros impulsos para poder lidar, o emocional, etc. Mas o que eu quero que vocês compreendam é que aqui existe uma estratégia que vocês podem utilizar e é totalmente funcional. Uma simples média móvel funciona, um simples ATR funciona, isso aqui só funciona. Só que não se deve operar em indicadores isolados, assim como figuras gráficas isoladas também não, uma vez que a análise técnica é nada mais nada menos que probabilidade, e quanto maior os indicadores de probabilidade a seu favor, melhor para você, certo? Então, se vocês puxarem aqui para fazerem um overview para trás, vocês vão ver que até mesmo em mercado lateralizado, como foram esses outros 2 dias aqui, o stop ATR trabalhou perfeitamente, dando para a gente aqui os sinais de desarme, né, e de reversão para as regiões. Olha só, tá vendo? Aqui mesmo deu um start de compra nessa vela, olha lá, uma vela com um volume financeiro crescente, uma compra, um stop aqui que daria mais ou menos aí, que ficaria longo, mas a gente poderia colocar de 100 pontos, não teria pego. Geralmente quando desarma o stop ATR com reversão com volume, uma vela bacana acima da média, dificilmente ele volta, ele vai te deixar negativo ali no máximo uns 30, 40 pontos, tá? Então façam um backtest, estudem, analisem direitinho, qualquer dúvida deixa no comentário aí pra gente. Esse daqui é mais uma aula básica para vocês já conseguirem incrementar mais alguns indicadores e terem noção também um pouco aí do VIX, que é uma ferramenta que eu utilizo no meu dia a dia, tá? Para poder medir a volatilidade e saber se eu tenho ou não uma oportunidade de operar pesado hoje ou mais leve, se o mercado está com medo, se não está, né? Ele também é chamado de índice do medo, porém para mim particularmente, ele mede a volatilidade do dia, que obviamente está relacionada ao medo, mas é mais para eu poder ter um norte. Tem outras estratégias também que eu ensino na mentoria com a utilização do VIX, onde a gente estuda ele de forma mais profunda, assim como os outros indicadores econômicos também, assim como as commodities, assim como as ADRs, assim como os treasuries e vários outros tipos de sinais que existem dentro do mercado para poder favorecer as nossas operações e minimizar os riscos, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe no comentário aí pra gente. Eu espero que essa aula tenha esclarecido mais algumas dúvidas de vocês.
Lembrando sempre que o gerenciamento de risco ele é primordial, então antes de abrir qualquer posição eu preciso fazer o cálculo do risco-retorno e ver se aquela operação cabe no meu bolso. A maioria das vezes eu tenho um capital de R$1.000, o meu stop vai ficar mais de 100 pontos e aquilo vai me ocasionar um prejuízo maior que 2 a 3% no meu financeiro, o que já é totalmente perigoso para a saúde financeira. Tá? Então, se alavancar sempre quando a volatilidade estiver baixa, quando o risco estiver baixo, dá aquela velha observada no calendário econômico também, tá? Para vocês poderem ficarem um pouco mais cientes do que tem pelo dia. Aqui no calendário econômico vocês vão conseguir ver, por exemplo, aqui para amanhã a gente já consegue ter uma perspectiva, né, dentro dos horários. Ó, a partir das 10h30 a gente vai ter núcleo do IPP, 3 estrelinhas aqui significa alta relevância, volatilidade alta esperada, e depois disso só às 16 horas a gente nem possivelmente opera mais. Eu geralmente opero até meio-dia, 1 hora, só quando eu estou numa operação muito boa eu carrego até 2, 3 da tarde, mas carregando, não abrindo e fechando posições, tá? Então sempre olhar calendário econômico, ficar de olho no VIX, ver a volatilidade no momento que você está comprando. Não se esqueça que o mercado não é só gráfico, o mercado não é só vela, o mercado não é só uma média móvel, o mercado é um conjunto de elementos que te trazem toda a instrução do que fazer. E mesmo a gente dominando muita coisa, ainda vai existir stop loss, porém a ferramenta, ou seja, o antídoto para o prejuízo é um stop pequeno dentro da sua perspectiva, dentro da sua realidade, tá? E o mais importante dentro do mercado não é nem você ganhar muito dinheiro, principalmente para os iniciantes, mas sim você ter domínio do que você está fazendo, dominar a si mesmo, que é o mais difícil, e também obter a consistência. Então, se você ganha R$10 todos os dias, são R$10 todos os dias, o que importa é a consistência. A sua mão vai ser, você vai aumentando aos poucos, e com o passar do tempo você vai estar operando maior. Então, paciência é uma virtude, estudar é a porção diária, e a junção desses dois, com certeza vai te trazer ótimos frutos aí dentro desse mercado. Pessoal, meu nome é Davidson Pimentel. Qualquer dúvida podem chamar lá no meu Instagram, Davidson Pimentel. Podem deixar nos comentários. E possivelmente eu devo estar entregando outras aulas aí para vocês também gratuitas, para poder estar agregando aí um pouco mais do básico intermediário para a galera. Beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.